Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, talvez você me conheça. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, com muito orgulho. Saí daqui de BH há 23 anos. Trabalhei no rádio, na televisão, fiz muitas coisas por aqui que me deram muita competência para alçar voos altos. Hoje eu moro em São Paulo, mas hoje também eu começo uma nova trajetória, um novo desafio na televisão, começando uma longa caminhada onde eu tenho certeza que vou ter a sua companhia. Estou muito feliz de estar aqui de volta para casa. Eu costumo dizer que a gente sai de casa, mas a casa não sai da gente. E há muito tempo, Belo Horizonte, para mim, deixou de ser uma cidade e virou um sentimento, como diria Guimarães Rosa. E é esse sentimento de pertencimento a esse lugar incrível que é Minas Gerais que eu trago para começar essa travessia oceânica não desacompanhado, na sua companhia, aqui no canal Viver Brasil. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com você e dar esse primeiro passo de uma longa caminhada, como eu disse, e quero contar com a sua companhia. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente começa o nosso primeiro programa falando de uma doença que, diferentemente dos tempos atuais, ela é muito democrática. É a hipertensão. Ela é democrática porque ela não tem rosto, ela acomete crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, de todas as classes sociais, de todas as contas bancárias. É a famosa pressão alta. Uma doença traiçoeira, porque na maioria das vezes os sintomas só aparecem em estágios mais avançados, mas os danos são terríveis, ou também em picos de estresse. Então, é preciso dizer, todo cuidado com a hipertensão é pouco. Para conhecermos um pouco mais sobre a hipertensão, sobre a pressão alta, a gente conversa hoje com a cardiologista doutora Roberta Batista. Está aqui conosco no primeiro programa. Ela vai nos explicar tudo sobre hipertensão, as causas, os sintomas, os diagnósticos e o tratamento. É para a vida inteira? A gente vai acompanhar uma das profissões mais estressantes do mundo. Adivinha? Motoboy. Além disso, a gente também fala sobre maus hábitos na alimentação do brasileiro. O que pode e o que não pode comer, sendo hipertenso. Quem participa conosco é o nutrólogo Dr. Eric Costa. Sejam muito bem-vindos. Você está no Saúde e Bem-Estar. Muito bem, olha, eu quero lembrar que você pode acompanhar também nossa programação aqui nas redes sociais, no site e também no nosso Instagram. Olha os endereços aí, o canal Viver Brasil, @canal Viver Brasil, no site, no YouTube também. É muito importante que você mande sua opinião, mande sua sugestão, diga o que você está achando, converse conosco, a gente quer a sua participação a todo tempo. Então, mande suas dúvidas, suas dicas, suas críticas, enfim, você manda daí e a gente responde daqui. Vamos começar o programa de hoje. Vamos falar da hipertensão arterial, doença que atinge mais de 30% da população brasileira, pode ser até mais do que isso. Segundo a Secretaria de Vigilância de Saúde, esses números podem ser maiores. Por muitas vezes, os sintomas são silenciosos. Muitas coisas que a gente acha que é um sintoma de pressão alta, na verdade, pode ser até um outro problema. E a pressão alta causa problemas graves na nossa vida, consequências muito difíceis e algumas vezes até irreversíveis. A Organização Mundial da Saúde diz que a hipertensão é responsável por 45% dos ataques cardíacos e mais da metade dos acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs. Para conversar sobre tudo isso conosco, a gente recebe com muito orgulho aqui no primeiro programa a doutora Roberta Batista, que é médica com especialização em cardiologia e ecocardiografia. Estou muito feliz de receber a senhora aqui, doutora. Seja muito bem-vinda ao canal Viver Brasil, ao nosso programa Saúde e Bem-Estar. Muito feliz. Obrigada, é um prazer. Está estreando. Isso! Começando! A gente estava conversando aí sobre o que é a pressão alta, né? O efeito que o sal provoca, o efeito deletério do sal nas nossas artérias, né? Como é que a gente define, assim, o que é a pressão alta? A pressão alta, posso explicar de maneira muito simples. O coração é uma bomba. E para a gente jogar o sangue para todos os órgãos do nosso corpo,
ele vai através de uma pressão. E a pressão que é feita nas artérias, quando ela está cronicamente elevada, em níveis que não são normais, a gente chama isso de hipertensão arterial ou pressão elevada, que em valores, quando a gente mede, né, é a maior que 14/9. O número mágico aí de 12/8, ele continua sendo contextualizado como ideal? Sim, entre 12/9 e 14/9, a gente já chama esse paciente como pré-hipertenso. Esse paciente tem um risco, a gente precisa avaliar esse paciente continuamente, porque existe uma grande chance dele evoluir para hipertensão, e o que a gente não quer, né? Literalmente falando, o sal resseca. Quando a gente vai para perto do mar, mineiro adora o mar, né? A gente vê o que o sal faz ali numa mangueira, por exemplo, que fica ressecada, a borracha resseca. É esse efeito que o sal também provoca nas nossas artérias? Sim, o sal, ele eleva a volemia nossa, e essa volemia eleva a pressão. Volemia? É o aumento do volume de sangue. Sim, sim. O fluxo sanguíneo. Exatamente. E aí, isso aumenta a pressão com que a artéria trabalha. Mais ou menos uma mangueira de água, por exemplo. Quando você aperta a pontinha, aquela pressão aumenta. E a artéria, ela vai sendo lesionada pelo aquele fluxo batendo ali por anos, né, ou por longos meses. E isso machuca a artéria e ela vai ficando cada vez mais rígida, a ponto dela sempre estar com uma pressão muito alta, que é o perigoso. Exatamente. E aí os sintomas? A gente está dizendo que é uma doença silenciosa. Exatamente. Já vou logo falar desse primeiro, que as pessoas não, a pressão alta, minha pressão está alta, dor na nuca, dor de cabeça, visão turva, são realmente sinais importantes ou existem outros? É muito importante que as pessoas saibam que ela, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Este é o perigo. As pessoas não sentem que estão com uma pressão alta e, ao longo de muitos anos, as artérias que irrigam todos os nossos órgãos, elas vão estar comprometidas com essa pressão alta e os órgãos vão ficando insuficientes. Então, os efeitos deletérios podem chegar à insuficiência cardíaca, que é o coração entra em falência como bomba, insuficiência renal, pacientes em diálise, por exemplo, né? Problemas oftalmológicos. São vários, a lista Muitos. É imensa, não é, doutora? E aí, para a gente falar de controle desse problema, muitas pessoas têm em casa o aparelhinho de pressão. Eu sei que essa é uma questão controversa entre médicos, muda até, a pressão muda, existe até aquela chamada síndrome do avental branco, né? Sim. Diante do médico, a pressão sobe, e aí vai aparecer um quadro que não é o verdadeiro. Como é que a senhora lida com isso? Qual é a forma ideal da gente controlar a pressão? É muito importante o paciente medir a pressão, igual a gente já conversou, que é uma doença silenciosa. Então, se o paciente não mede a pressão, às vezes ele não vai saber que ele tem hipertensão. Um dado muito importante, na população brasileira, 1 em cada 4 hipertensos não sabem que são hipertensos, porque nunca mediram a pressão. Tá. Então, por isso é importante que meça no consultório, nas clínicas, e que meça também em casa, com um aparelho adequado que o médico recomendou. Qual é o adequado? Porque existem ofertas diferentes, tem aparelho que usa a bombinha, tem aparelho que não usa, tem diversos preços, mas na opinião da senhora, qual seria a forma ideal? E é só uma vez ou são 3 vezes para tirar uma medida? Como é que... A maneira ideal é o aparelho que vai medir no braço, não o aparelho de pulso, e que a gente meça 3 vezes e faça uma média. Os aparelhos atuais já fazem essa média para a gente, tá? Então, não precisa ter cálculo, o paciente não precisa calcular. Mas, fazendo essa medida, ele tem uma estimativa da pressão dele muito fiel com a que a gente mede no consultório. Estando maior do que 12/8, ele tem que procurar um serviço médico. A posição também interfere, né? Na hora de conferir essa pressão, né? Sim, a pessoa ideal é que ela fique quietinha, em repouso, 5 minutos. Tem várias recomendações. Tem uma hora do dia melhor? Não.
O ideal é que a gente meça em várias horas. Por exemplo, antes de acordar, antes de dormir, né? Então, que não faça atividade física 30 minutos antes de medir. O cafezinho tem que ser depois de 30 minutos para medir. Não pode estar com vontade de ir ao banheiro, senão a pressão vai dar alterada. Então, a gente explica para o paciente várias dicas. Detalhes, cuidados, né, que podem fazer a diferença, né? Isso. Agora, falando de tratamento, a gente já logo pensa nos remédios. Esses remédios, eles são para a vida inteira? A pressão arterial é uma doença crônica? A pressão alta é uma doença crônica? É uma doença crônica, é uma doença para a vida inteira. Ela não tem cura. Então, é muito importante que você modifique os estilos de vida. A medicação pode ser necessária e se controla a pressão arterial. Então, o que a gente quer é que as artérias não trabalhem sobre alta pressão, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. E trabalhando sobre alta pressão, sobre alto estresse, ele se desgasta. E aí os órgãos vão sofrendo essas consequências. Agora, e a relação da pressão alta com a obesidade? Aí o cuidado aumenta, a atenção tem que ser maior? Sim. Uma das principais causas de hipertensão que a gente vê no Brasil e no mundo é a obesidade. Então, quando às vezes o paciente é hipertenso e a gente reduz o peso do paciente, modifica o estilo de vida, esse paciente consegue controlar a hipertensão sem medicamento, só com mudança de estilo de vida. Atividade física, cessação do tabagismo, controle da quantidade de bebida alcoólica, isso tudo vai se adicionando aos benefícios. A linha de ataque benéfico para controlar a pressão alta, né? O tabagismo não precisa nem dizer, né? Como diz o Dr. Drauzio Varella, é o único produto que, se você seguir as recomendações do rótulo, você morre. Então, não precisa nem dizer que essa combinação é terrível. Muito perigosa essa combinação. Hipertensão, tabagismo, é uma combinação que a gente fica muito preocupado com infarto. A questão da pílula anticoncepcional e pressão alta. Sim, existe uma relação, mas que é sempre adicionada a outros fatores, por exemplo, obesidade, pílula, hipertensão. Tabagismo, pílula, hipertensão. Sim. Então, as associações são muito perigosas. É muito importante falar sobre isso, porque a gente, né, você está percebendo, a gente falou no início do programa que os números são subestimados. Os números de hipertensos, na verdade, no mundo, são muito maiores do que os diagnosticados, porque os sintomas são difíceis. Mas num país como o nosso, que tem mais da metade da população acima do peso, e a gente está associando obesidade com hipertensão de uma forma muito direta, então é um alerta muito importante, muito né, doutora? Importante, muito importante. A questão da quarentena, do enfrentamento do Covid-19, também tem pontos de contato com a hipertensão, doutora? Tem. O principal deles que eu acho importante falar é o que a gente viu, que hipertensão é um fator de risco muito importante para a gravidade do Covid. Então, mais um indício de que a gente precisa dar mais importância para o controle da hipertensão, né? Exatamente, porque também existem muitas dúvidas sobre o que causa a hipertensão. O que comer, a gente já falou que a inatividade física é um problema, mas então a gente tem aqui um quadro que é o mito ou verdade, doutora. Está preparada? Estou ansiosa. Vamos lá então para tirar nossas dúvidas. Mito ou verdade? Vinho diminui a pressão alta? Sim, verdade. Que ótima notícia. Vinho é uma ótima bebida, mas a gente precisa orientar que é sempre consumido com moderação. Então, uma tacinha por dia é uma quantidade adequada e moderada.
Mas não estou aqui falando que, porque não bebeu durante a semana, pode chegar no fim de semana e tomar 6 tacinhas que você não consumiu durante a semana. Mas sim, é uma bebida que está relacionada ao relaxamento, nutricionalmente é uma bebida interessante. O vinho faz parte do cardápio da dieta mediterrânea, que é contemplada como uma das mais indicadas do mundo, né? Os povos mediterrâneos têm uma longevidade exemplar e o vinho está ali, mas, claro, sempre com moderação, Sim. né, doutora? Olha a próxima. Basta tirar o sal da comida para evitar a pressão alta? Não. Infelizmente, não. Por exemplo, temos outros fatores, como a obesidade. A pessoa pode não ingerir sal, mas se ela tiver uma obesidade muito importante, ela tem risco de ficar hipertensa. Tabagistas também. A gente tem que ter o cuidado do sal para a gente controlar a pressão arterial. Se a pessoa ingere muito sal, é muito difícil eu conseguir chegar em níveis normais, seja com mudança de estilo de vida, seja com medicação. O ajuste da pressão é importante. Mais uma. Quem é magro pode ter pressão alta? Pode, sim. Falo de novo de outras causas, como tabagismo. A pessoa pode ser sedentária. Não dormir bem. Por exemplo, pode ser magro, mas roncar. A apneia do sono é uma causa muito comum e a gente precisa estar mais atento. Pacientes que roncam, eles fazem apneia do sono. E isso pode levar à hipertensão noturna, às vezes. Difícil de ser diagnosticada. Apneia obstrutiva do sono. Mas também é importante dizer que nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca, né? Sim, sim, sim. Dá para a gente perceber, porque normalmente é o companheiro, a companheira que percebe, né? Pelo ritmo, aquele ronco interrompido, isso é um diagnóstico da apneia e, consequentemente, de uma possibilidade de pressão alta? É um sinal, isso é um sinal. E um sinal de que você precisa fazer um exame que chama polissonografia para conseguir calcular, o importante é calcular quantas apneias que esse paciente está tendo. Exatamente. A qualidade do sono tem tudo a ver com a qualidade do dia, né? E a qualidade da noite dormida tem tudo a ver com a qualidade do dia. É um ciclo, né? E isso é muito interessante. Vamos para mais uma questão. Hipertensão arterial é mais comum entre as mulheres? No Brasil, ainda não é. No Brasil, a gente tem 35% dos hipertensos são homens, tá? E 30% da população de mulheres. Mas já nos Estados Unidos, isso mudou. Lá, as mulheres são mais hipertensas do que os homens. Então, as mulheres têm que ficar mais atentas, porque se a gente não mudar o nosso estilo de vida, a gente vai ficar hipertenso em proporções maiores. Inclusive com questões cardíacas, por questões também hormonais da mulher, existe um cuidado que precisa ser muito valorizado, né, doutora? Sim. A mulher, quando ela entra na menopausa, a gente vê que a porcentagem entre homens e mulheres começa a ficar muito parecida de hipertensos. Então, o efeito do estrógeno, que era protetor para as doenças cardíacas... do coração, deixa de existir. Diminui e acende o sinal de alerta. Sim, sim. Mais uma questão. Hipertensão não tem cura? Não, não tem. A gente controla o nível pressórico, a pressão, mas a gente não tem cura. Mas a gente tem um ótimo controle, que é a mudança de estilo de vida. As medicações estão aí para ajudar a gente, né? Então, o controle, ele pode ser feito perfeitamente, mas cura não tem. E é muito importante falar sobre isso para que o paciente não suspenda o tratamento por conta própria, né? Os remédios são relativamente baratos, né? Sim. Eles são subsidiados também pelo governo, Exatamente. né? Mas, de forma alguma, o paciente não tem que definir se a pressão, mesmo fazendo o controle. Sim, sim. O paciente, ele deve ser avaliado pelo médico, acompanhado. Pacientes que controlam a pressão, eles não podem esquecer de voltar ao médico para conferir se aquela pressão está normal, né? Então, é importante esse segmento ser para a vida toda,
porque todos os órgãos podem ser afetados pela hipertensão arterial de forma silenciosa. E é um cuidado, é um autocuidado, né? Isso é muito importante. Vamos para mais uma questão. Olha essa. Remédios para hipertensão podem causar impotência? Ao contrário, os remédios para hipertensão, eles vão prevenir impotência. Explico por quê. Na impotência, a gente tem, igual a gente tem no corpo inteiro, um prejuízo dos vasos sanguíneos, né? E aí, isso vai gerar impotência se eu lesionar os vasos sanguíneos dos órgãos masculinos ou dos órgãos femininos também. Podemos falar de impotência feminina e masculina. Sim. Outra questão, beber muita água pode diminuir o sal do corpo? Não, não. Isso não resolve a hipertensão arterial. O corpo, toda vez que a gente ingere mais líquido do que a gente precisa, a gente elimina esse líquido. Isso não vai fazer a pessoa controlar a pressão dela apenas bebendo água. O que não tira a importância de tomar água. Claro, né? não. Qual a média aí? 8 copos? A gente tem em números mais ou menos 3 litros, mas uma medida muito prática para o paciente e que desobriga a gente de ter que ficar calculando é o seguinte: se a urina está clara, você está hidratado. Se ela está muito laranja, muito amarela, precisa beber água. Então, acho que é uma prática. Dica de ouro. Preste atenção na tonalidade da sua urina. Isso tem muito a ver com sua saúde, né? Sim. A urina tem que ser clara, a Clara. urina ideal, clarinha. Isso. Interessante. Vamos lá para outra questão. O álcool prejudica o controle da pressão arterial? Prejudica. O álcool, quando ele em excesso, ele vai ajudar a enrijecer as artérias. Ele também, em altas doses, ele passa a ser tóxico. E aí, essas artérias que estão no corpo todo da gente, elas vão ficando rígidas e elas vão trabalhando com pressões muito altas. Nosso cano, né, vai ficando endurecido. As nossas estradas, né? Estradas, os caminhos sim. do corpo, né? Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação, sua generosidade de estar aqui conosco, foi muito útil, tiramos muitas dúvidas, demos dicas importantes sobre saúde e qualidade de vida que podem, literalmente, ser a diferença entre uma vida saudável ou não, né? Também falamos de atividade física, isso é muito importante, Muito né? importante. Sobre sono. Sono, pois as dicas estão aí e o convite é para que você, seguindo essas dicas, seja mais forte que suas melhores desculpas. Muito obrigado, doutora. Volte sempre, hein? Fernando. Vamos nos ver mais por aqui. Vamos sim, Valeu. Obrigada. Bom, pessoal, o estresse, a ansiedade, a gente sabe, são os principais causadores da pressão alta. E isso atinge desde os mais velhos aos mais novos, dos cringes, né? Até a geração Z. Isso vem acontecendo no ambiente de trabalho, vem acontecendo em casa também, e principalmente com algumas profissões. Os nervos ficam à flor da pele, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Quer um exemplo? A profissão de motoboy. Um tempo de entrega para encomenda contado no relógio, com um trânsito pesado aqui em Belo Horizonte, os riscos de acidente, eles não têm pausas para uma alimentação saudável. Os riscos de acidente aumentam e todos esses problemas são gatilhos importantes. Mas olha que legal, nós acompanhamos um desses profissionais. E vou dizer para vocês, a pressão subiu só de ver essa matéria. Dá uma olhada. Todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, não é verdade? E olha, gente, é um fato que cresce cada vez mais, principalmente com o estresse do dia a dia. Por isso, hoje, a gente vai acompanhar o dia a dia de um motoboy. Ninguém melhor do que ele para falar isso, para mostrar para vocês o que é ter um dia intenso de trabalho, enfrenta problemas toda hora na rua. E aí a gente vai ver se vai acontecer algum aumento da pressão arterial ou não. O Wagner, que está aqui do meu lado, vai sair com essa câmera e vocês vão acompanhar passo a passo todos os momentos dele na rua. No caso dele, ele não tem pressão alta. O que a gente vai ver com isso? Se vai acontecer o aumento da pressão arterial. Mas vamos conversar um pouquinho com o Wagner. Ô Wagner, o que você enfrenta no seu dia a dia? Olha, eu enfrento um trânsito bem pesado, né? As pessoas mal educadas,
correria, é estresse. Então, é estresse puro. Além do trânsito que você enfrenta, você ainda tem essa preocupação de chegar no horário certinho marcado. Isso também deve te estressar bastante, né? Sim, muitas das vezes a gente tem que acelerar um pouquinho, né? Um pouco de cuidado, mas bastante atenção, principalmente por causa dos motoristas, né? E quanto que é a sua pressão normalmente assim? 12/9, 12/8. Você não tem pressão alta, mas o que a gente vai querer ver é se depois do seu dia de trabalho, se essa pressão vai aumentar. Para isso, a gente vai medir agora, com licença. Olha só, vamos olhar aqui no visor. A pressão dele está 12/9. Uma pressão estável, ideal, né? Uma pressão padrão. E aí, então guarda aí, gente, ó, 12/9. E no fim do dia do Wagner, a gente vai medir novamente. Enquanto isso, vocês aí de casa e vocês aí do estúdio, é claro, vão acompanhar passo a passo a rotina desse cara aqui, tá? Olha só, o Wagner chegou. E aí, foi tudo bem? Tranquilo? Ou foi um dia daqueles complicados? Um pouquinho complicado. Vem cá, deixa eu medir sua pressão. Vem aqui, vamos lá. Vamos sentar para medir com calma. Vai me contando um pouquinho do seu dia aí. Trânsito meio complicado, quase 2 batidas, mas graças a Deus. Peraí, você quase bateu a moto 2 vezes hoje? Na verdade, entraram na minha frente, quase fizeram eu bater neles, né? Vamos aguardar aqui então. Ó, olha aqui, vem cá. 13/9. Subiu pouca coisa, mas subiu, gente. Ou seja, vamos colocar ali, ó, quase 14/9, na verdade. Então, quer dizer, o Wagner não tem pressão alta, mas com o esforço da rotina dele de trabalho, vocês viram que a pressão arterial dele já subiu, ou seja, serve de alerta para quem tem pressão alta. Se para quem não tem já subiu, imagina para quem tem pressão alta. Gente, acompanhem, vá ao médico, tome a medicação correta, e vocês que também não têm pressão alta, tem que ficar de olho. Qual que é a dica que você dá, Wagner? A dica que eu dou no trânsito, valoriza a vida sempre, né? Tá aí, Fernando, realmente a gente tem que valorizar essa profissão, né? A profissão dos motoboys não é fácil e, é claro, acima de tudo, valorizar a vida. E quem sabe a gente consegue aí levar um dia menos estressante. Talvez essa seja a melhor forma de controlar a pressão alta e também ter uma qualidade de vida melhor, não acha? Gente, vocês viram que loucura, né? Também quero dar meus parabéns, minha solidariedade a essa classe profissional fantástica que mostrou uma importância maravilhosa para a gente nesse período que a gente vive até agora, né? Um período de enfrentamento ao Covid. Eu vou até beber uma aguinha aqui de tão nervoso que eu fiquei vendo esse dia a dia aí tão intenso. Mas no próximo bloco a gente continua falando sobre hipertensão arterial. Vamos saber o que comer, o que evitar para viver bem, para prevenir a pressão arterial. A gente volta daqui a pouco.